Muito boa tarde a todos. Tal como os colegas que me antecederam, infelizmente eu também não sei falar espanhol, vou falar em português, mas vou tentar pôr as imagens, as várias imagens, fotografias, desenhos, pinturas, gravuras, vou aqui partilhar convosco a falar o espanhol. Antes de começar, em nome do Arquivo Nacional de Cabo Verde, em nosso nome, gostaríamos de agradecer esta oportunidade de estar aqui a participar neste importante evento e vir partilhar convosco este património histórico-fotográfico de Cabo Verde, colonial e pós-colonial, que é uma amostra do acervo do Museu de Documentos Especiais, conservado nas nossas instalações. Este acervo faz parte, como disse, do Museu de Documentos Especiais, que funciona no Arquivo Nacional de Cabo Verde. O Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, como disse o nosso colega, o Dr. German, é guardião do património arquivístico de Cabo Verde. Parece até que eu tinha visto antes a comunicação dele. O arquivo foi criado em 88, com a missão de tornar as fontes da história das Ilhas de Cabo Verde acessíveis, quer a nacionais, quer a estrangeiros. No seio do Arquivo Nacional de Cabo Verde funcionam 3 setores. O arquivo, temos uma biblioteca e o nosso museu. O arquivo foi instalado nesse edifício. Aqui temos o edifício na sua forma mais original, inicial. O doutor há bocado mostrou um também, que já é mais recente, mas temos aqui também mais uma imagem, muito mais recente ainda, do Arquivo Nacional. Nesse edifício, em tempos, funcionou a Alfândega da Praia. O museu foi criado, por sua vez, em 91, com a missão de recolher, organizar, preservar, analisar e disponibilizar documentos sobre o cotidiano da sociedade cabo-verdiana antes e após a independência nacional. O seu acervo constitui um valioso espólio documental e foi organizado em 4 coleções documentais. Temos documentos filatélicos, cartográficos, numismáticos e documentos iconográficos, desenhos, gravuras, postais e fotografias de antes e após a independência. Nesta comunicação que ora apresentamos, partilhamos convosco uma amostra dos documentos iconográficos, antigos e modernos, que permitem divulgar factos históricos sociais que tiveram um papel determinante na construção da identidade do povo das Ilhas de Cabo Verde. O acervo do museu gostaria de realçar que permite-nos abordar temáticas como a escravatura, política, religião, economia, educação, entre outros temas que compõem esse nosso acervo. As fotografias, gravuras e postais selecionados para apresentar aqui, para partilhar aqui convosco, permitem-nos estruturar a presente comunicação nas seguintes temáticas que aparecem aqui na nossa agenda. Ou seja, vamos falar um bocadinho do arquipélago de Cabo Verde, da descoberta ao povoamento, o tráfico e a escravatura em Cabo Verde, as fomes e o desastre da assistência, a imigração como fuga à seca e às fomes, a independência nacional e Cabo Verde pós-colonial. Isto é, aspectos políticos, socioeconómicos e culturais que realçam como o arquipélago foi afirmando a sua identidade enquanto Estado-nação livre e independente. No entanto, iremos iniciar com uma breve apresentação de Cabo Verde, para quem não conhece, para ter uma noção de que é Cabo Verde, onde é que Cabo Verde está situado, como é que está, onde está localizado, ou seja, um breve enquadramento histórico e geográfico do arquipélago, e finalizaremos com algumas imagens que retratam Cabo Verde de hoje, também para ter uma noção, uma ideia de hoje, o que é Cabo Verde e onde é que estamos após 46 anos de independência. O arquipélago de Cabo Verde, como uma área territorial de 4.033 km², situa-se no Atlântico Norte, a 455 km da costa africana, entre o Trópico de Câncer e o Equador. É constituído por 10 ilhas, sendo 9 habitadas e 8 ilhéus despovoados,
divididos em dois grandes grupos. Temos as ilhas que fazem parte do grupo de Barlavento e ilhas do Sotavento, Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, que é a ilha não habitada, e São Nicolau, Sal, Boa Vista, fazem parte do grupo de Barlavento, e a nível de Sotavento temos Maio, Santiago, Fogo, Brava e alguns ilhéus. Santiago é a sede da capital do país, é a ilha de maior dimensão, quer territorial, quer populacional. As ilhas menos habitadas são Maio, Boa Vista, Sal e Brava. Cabo Verde é uma nação que se moldou na seca e na insularidade. Tem um clima quente tropical seco, com chuvas irregulares de agosto a fins de outubro e períodos secos entre novembro e julho. A estação seca é mais longa que a úmida, o que, associado à falta de ligação entre as ilhas, cria sérios constrangimentos a nível de abastecimento das ilhas não agrícolas que vivem do comércio e não têm vocação agrícola. Antes da independência, a situação socioeconômica do arquipélago era catastrófica. A principal ocupação da população rural era a agricultura de sequeiro e resumia-se na produção de bens essenciais como milho e algumas leguminosas. A produção das parcelas irrigadas era escassa e consistia no cultivo de hortícolas, frutas, cana-de-açúcar para a produção de mel, aguardente. Para agravar a situação, os proprietários estavam à mercê da carência de água e das pragas que devastavam as plantações. Isso tudo para enquadrar mais à frente, que eu vou falar das fomes, então, para terem mais ou menos isso dá-nos uma ideia de como era o arquipélago antes da independência. A criação de gado, embora de forma tradicional, era um complemento à agricultura e à pesca. Apesar de cingir a captura artesanal, ser insuficiente para o sustento das aldeias pescatórias e muito afetada pela ventania, ajudava a combater as graves crises alimentícias que ciclicamente afetavam o arquipélago. Por sua vez, a atividade comercial não impulsionava a economia, por um lado devido ao seu caráter interno, e por outro, a taxa de importação era elevada e a produção destinava-se ao consumo. Havia também enormes dificuldades em escoar as mercadorias, visto que a comunicação entre as ilhas e com o exterior era deficiente. A fraca circulação de moeda, falta de poder de compra, entre outros constrangimentos, também dificultavam a situação da economia nas ilhas. Os produtos eram comercializados através das lojas, tabernas e nos mercados que eram regulados pelos códigos de posturas municipais. Havia ainda um comércio interilhas de produtos como o café, a lenha, o sal, o açúcar e o sabão produzidos na ilha de Santiago. Os produtos escolhidos para exportação, sobretudo com Portugal, países africanos e Estados Unidos, eram, por exemplo, sal, peixe, carne seca e salgada, peles, orzela, açúcar, óleos e sementes de porgueira, entre outros produtos. O algodão era o principal recurso da terra depois da apanha da orzela e da extração do sal. Teve uma grande importância económica para o arquipélago, sobretudo nos primórdios do povoamento, como mais à frente vou fazer referência. Cabo Verde destaca-se em tempos como colónia de serviço, por um lado devido à importância do arquipélago no comércio irregular de escravos, e também devido à sua localização estratégica entre os três continentes, Europa, África e América. Por outro, essa importância que Cabo Verde tem a nível internacional nessa altura é graças também à instalação no Porto Grande de São Vicente, em 1850, de uma companhia de carvão de pedra para reabastecimento de navios em rotas atlânticas. A grande demanda de navios, quase todas as nacionalidades a Mindelo, para reabastecerem, contribuiu para o desenvolvimento do setor comercial e industrial. Porém, Porto Grande, mais tarde, entra em decadência com o desvio da navegação transatlântica para portos mais modernos, como Las Palmas
e Dakar. Aqui temos uma imagens que mostra esse período áureo do Mindelo. Esse desenvolvimento, graças ao seu porto, vai arrastar a criação de várias infraestruturas, como bancos, alfândega, entre outras infraestruturas em São Vicente. A indústria, embora quase inexistente, também era uma realidade no arquipélago. De cariz familiar, estava ligada à transformação de produtos provenientes do setor agrícola, da pesca e da extração mineira. De destacar os laticínios, mel, aguardente, o açúcar, a preparação do peixe, cerâmica, sabão, panos, sal, que era um dos produtos mais exportados do arquipélago nessa época. Diversos constrangimentos condicionaram o crescimento da economia das ilhas nessa época, a saber, entre outros, a ausência de inovações de infraestruturação do território, a escassez de mão de obra, as secas cíclicas e severas e a carência de recursos naturais e financeiros. Cabo Verde, nesses 46 anos de independência, conheceu um crescimento social e económico notável, apesar de ser uma pequena economia insular, cujo equilíbrio orçamental depende, sobretudo, da ajuda internacional e das remessas dos imigrantes. País de rendimento médio, a economia do arquipélago abarca atualmente serviços como comércio, transporte, turismo e os serviços públicos. A agricultura e a pecuária são pouco desenvolvidas, por isso a exportação são maiores que a importação, ou seja, a maioria dos alimentos tem que ser importados aqui do exterior. Sucessivas reformas económicas e o facto do Estado ter assumido o papel regulador e identificar o setor privado como parceiro estratégico, o setor privado, para o desenvolvimento económico do país, contribuiu para diversificar e internacionalizar a economia e para as privatizações em Cabo Verde. Hoje já se fala, inclusive, na economia azul, que é considerada como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável das ilhas. Posto isto, vamos então falar um bocadinho do arquipélago de Cabo Verde, da descoberta ao povoamento. Ribeira Grande de Santiago, a atual cidade velha, a primeira cidade mandada construir pelos portugueses em África e sede do primeiro bispado da costa ocidental africana, foi, conforme tese oficial, a porta de entrada dos navegadores Diogo Gomes e António da Nole, que as ordens do infante Dom Henrique chegaram a Santiago em 1460. Na mesma expedição descobriram as ilhas do Maio, Sal, Boa Vista e Fogo. As restantes ilhas seriam descobertas em 1461 e 1462 por Diogo Afonso. A vila organizou-se inicialmente em torno da zona portuária, prolongando-se mais tarde para o interior ao longo do vale. Foram instituídos o bispado e organizado o serviço público. Foram igualmente construídas várias igrejas, a câmara, o hospital, armazéns e outras instalações administrativas e comerciais. E em 1533, Ribeira Grande foi elevada à categoria de cidade. Com a centralização do governo na Ribeira Grande por volta de 1570, intensificou-se o processo de colonização das ilhas. Na verdade, Cabo Verde, devido à sua localização estratégica entre os três continentes, como disse há bocado, a Europa, a África e a América, era porto de escala obrigatório das grandes rotas da navegação atlântica e no fornecimento de víveres e água aos navios. Posição que, além de proporcionar intensas trocas culturais, fez prosperar a vila da Ribeira Grande, atual cidade velha. Aqui temos imagens já dessa vila, que foi depois, mais tarde, cidade, já com algumas infraestruturas, inclusive temos ali imagem da Sé Catedral, que hoje está em ruínas. No entanto, devido aos ataques dos piratas, ao fato de ter deixado de ser um entreposto de escravos e o seu porto ser desabitado, a cidade de Ribeira Grande entrou em decadência nos finais do século XVI, perdendo a sua importância política e económica a favor da Vila da Praia. A vila seria elevada à categoria de cidade com a designação de Cidade da Praia de Santiago em 1958.
Todavia, a partir do século XIX, a ilha de São Vicente, através da sua cidade, Mindelo, e do seu magnífico porto natural, o Porto Grande, começou a se evidenciar em detrimento de Santiago. A partir dessa altura, São Vicente passa, então, ganha importância a nível das ilhas. Relativamente ao povoamento, a colonização e o povoamento do arquipélago de Cabo Verde permitiram o surgimento de uma sociedade singular em África. Descoberto o deserto, o povoamento do arquipélago teve o seu início por volta de 1462 e começou pela ilha de Santiago, por ser a maior e a que possuía melhores portos e água doce. A ilha foi dividida em duas capitanias, uma capitania na Ribeira Grande e outra com capital em Alcatraz. Essa foi efêmera, se não vejamos. Foram enviados também diversos casais, após a descoberta e começando o povoamento, foram enviados diversos casais da metrópole e indígenas da Guiné para essas duas capitanias, então, criadas na ilha de Santiago. Aqui temos imagens dos primórdios do descobrimento da ilha de Santiago. Para atrair povoadores para o arquipélago na época, que era uma terra inóspita, longínqua do reino, nada atrativa, foram concedidas como alguns incentivos comerciais, ou seja, isenções fiscais e os tratos da Guiné para quem quisesse povoar as ilhas de Santiago e Fogo. Só que foram estabelecidas algumas limitações, só poderiam ser comercializados produtos originários de Santiago, os navios teriam de pertencer aos moradores e foram delimitadas as áreas onde poderiam atuar. Ribeira Grande, principal centro de atração do arquipélago, então, vai albergar os colonos de origem europeia ligados à atividade comercial que chegam ao arquipélago graças a esses incentivos para tentar fazer grandes armações para a Guiné. Mais tarde, esses comerciantes, como proprietários rurais e porque era necessário mão de obra escrava para as suas plantações, vão promover então o povoamento das ilhas de Santiago e Fogo, onde, além de produtos para o seu sustento, tinham que produzir algodão para usarem no trato da Guiné. O povoamento das duas primeiras ilhas, Santiago e Fogo, foi rápido devido ao grande número de escravos vindo dos rios da Guiné. Na imagem temos uma imagem do vulcão do Fogo e tendo em conta a situação que temos aqui perto, não é? É bom também saber também que Cabo Verde tem também um vulcão na Ilha do Fogo. Nos finais do século XX, iniciou-se o processo de povoamento das restantes ilhas, tendo os futuros colonos recebido as mesmas regalias de que beneficiaram os habitantes então de Santiago e do Fogo. Posto isto, podemos então perguntar e tentar mostrar através das imagens, das fotografias que temos no nosso museu, qual é então a origem do cabo-verdiano. O cabo-verdiano é o produto da fusão de vários povos que, após séculos de coexistência no arquipélago, moldaram no tempo e no espaço a sua forma de ser e de estar, criando por conseguinte uma identidade própria. Efetivamente, para a formação da sociedade cabo-verdiana contribuíram inicialmente dois grandes grupos de indivíduos. Temos brancos europeus e negros africanos. Os brancos nunca chegaram em grandes levas, aproveitando-se dos benefícios concedidos pela coroa, almejavam dedicar-se ao comércio, sobretudo escravo na costa da Guiné. Tratava-se de um grupo formado por europeus das seguintes nacionalidades: portugueses, que era o grupo mais expressivo, genoveses e castilhanos. No entanto, também é de notar a presença no arquipélago de ricos comerciantes, altos funcionários, funcionários locais, pequenos comerciantes, profissionais de diversos ofícios. Com isso, a sociedade cabo-verdiana foi se estruturando e o número de moradores crescendo. Também chegaram ao arquipélago os mercadores e os pilotos, que iam fazer descarregar, carregar, estabelecer contactos comerciais, as tripulações dos navios. Chegaram os judeus ou os cristãos novos. Temos também a presença de degredados e os missionários e os padres. Em Cabo Verde, importa realçar que a Igreja teve um papel
o clero, a Igreja teve um papel importante na educação e na instrução de massas. A Igreja Católica, através da assistência religiosa aos colonos oriundos do reino, o ensino das primeiras letras, a cultura e da cultura ocidental, das normas de conduta moral e social, bem como a catequese aos habitantes do arquipélago, inclusive os escravos, essa atividade toda competia aos padres, que eram o grupo cultural mais com um grupo com um nível cultural mais elevado do arquipélago. Então a Igreja Católica vai ter um papel fundamental na formação da identidade do homem do cabo-verdiano. Aqui temos a imagem do Seminário Liceu, que foi criado em 86, que até 1907 era o único local onde se podia estudar o ensino liceal, e nesse liceu foram formados vários intelectuais que mais tarde vão reivindicar para o arquipélago as mesmas condições que os portugueses, por exemplo, de Minho e Algarve. Relativamente aos negros, grupo numericamente superior eram escravos trazidos como mercadorias dos rios da Guiné, por isso sem quaisquer direitos, apenas com deveres e obrigações. Inclusive, para um autor cabo-verdiano, foram o principal substrato humano com que as ilhas se povoaram. Temos aqui imagens de alguns habitantes de Cabo Verde nessa época. Dos contactos entre as duas raças, africana e europeia, numa contínua miscigenação, nasceu então o mestiço cabo-verdiano, que é o fruto dessa união do homem branco com a mulher negra. Portador de influências europeias e africanas, o mestiço cabo-verdiano passou a assumir uma língua, a sua cultura e um modo de viver próprios diferentes, que não era nem africano nem europeu. Apresentamos então a seguir algumas imagens do nosso acervo do Museu de Documentos Especiais, que nos permite ver então essa miscigenação na população cabo-verdiana. Temos aqui um colono e o seu neto da ilha de São Nicolau. Algumas habitantes da ilha de São Nicolau. Habitantes da Ilha Brava, que mostra essa clara mistura entre brancos e negros africanos. Um casal mestiço da Ilha do Fogo. Uma lavadeira nativa de Santiago. Um grupo de meninas mestiças de Santiago. Jovens habitantes da Ilha de São Vicente. Habitantes da Ilha da Boa Vista. Em 2019, o arquipélago contava com uma população estimada de cerca de 549.935 habitantes, na sua maioria jovem. Na 11ª ilha de Cabo Verde, ou seja, a diáspora crioula, hoje residem um número elevado de cabo-verdianos que foram para a terra longe à procura de uma vida mais digna. Relativamente à escravatura e o tráfico em Cabo Verde, a escravatura também marca historicamente a construção da identidade do povo das ilhas. Até meados do século XVII, o comércio de escravos foi uma das principais atividades económicas do arquipélago e principal fonte de rendimento dos senhores locais e das finanças públicas, tendo a cidade de Ribeira Grande desempenhado um papel importante na rota do tráfico negreiro. Ora, vejamos. Efetivamente, Cabo Verde, em particular Santiago, foi considerado um importante mercado de escravos e Ribeira Grande, como entreposto escravocrata, foi inserida na rota do tráfico de escravos para Santiago e Américas, em especial para o Brasil, devido à sua relativa proximidade aos rios da Guiné, que no século XVI era o principal centro de trato e resgate de escravos, e pela sua posição estratégica, já referida, entre os três continentes. Assim chegavam a Cabo Verde, provenientes de diversas paragens, vários carregamentos de escravos, o ouro, considerado ouro negro do continente africano. Dos contingentes de escravos que chegavam ao arquipélago, alguns eram exportados para a Europa e outras ilhas atlânticas,
Outros eram adquiridos por proprietários locais para trabalharem nas grandes plantações de algodão. Alguns eram empregos nos afazeres domésticos na casa do senhor. Os escravos que permaneciam nas ilhas, cujas etnias, línguas, cultura e crença eram diversificados, acabariam por influenciar então a sociedade cabo-verdiana então emergente. Do legado africano, conforme Lopes Filho, temos a miscigenação, contribuição no domínio linguístico, da música, da dança, alimentação, tecelagem, olaria, das crenças, são algumas das influências que os cabo-verdianos sofreram dos africanos. Também o costume das mulheres amarrarem a cabeça, colocarem as crianças nas costas, carregarem objetos à cabeça, o uso do pilão de madeira, tudo isso são influências que vão mais tarde contribuir para a formação da identidade do povo das ilhas. Temos aqui o batuque, que é uma das manifestações culturais típicas das ilhas e que é um dos legados, como já disse há bocadinho, dos africanos. Um outro legado africano é a introdução do tiar, em meados do século XVI, trazido pelos escravos tecelões, que vão iniciar a tecelagem do pão de terra no arquipélago, um dos principais produtos da época, que serviu como moeda corrente, não só para pagar dízimos e outros impostos e multas, vencimento dos funcionários, mas, sobretudo, na comercialização dos escravos, géneros alimentícios e gado. O pão de terra também era usado pelas mulheres para carregar as crianças nas costas, como peça indumentária, e nas sessões do batuque usava-se então esse famoso pão que ainda hoje é muito utilizado, sobretudo nas sessões de batuque, na produção de bijuterias e outras peças a nível do artesanato. Relativamente à cultura portuguesa, Cabo Verde herdou então a religião cristã, tradição oral, música, aspectos linguísticos, alimentação, vestuário, entre outros. Da mistura desses elementos africanos e europeus surgiria mais tarde a cultura cabo-verdiana, uma cultura nova, miscigenada, típica das ilhas, que resultou do encontro entre dois povos e suas respectivas culturas. Foram várias, ainda falando da escravatura, foram várias as atrocidades vividas mundialmente, como se sabe, pelos escravos, antes de alcançarem a sua liberdade, e são várias as imagens que chocam e realçam as estruturas corporais a que estavam sujeitos. Também eram essas atrocidades revelam vários instrumentos e técnicas de tortura então utilizados para punir e humilhar os escravos. Nas vilas e cidades, por exemplo, os açoites praticados contra os escravos eram feitos publicamente no Pelourinho. Em Cabo Verde, na cidade de Ribeira Grande, ainda hoje temos edificado o Pelourinho, que hoje é um dos principais pontos de atração turística da cidade velha. No Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, quem já temos aqui o doutor que disse que vai sempre a Cabo Verde, temos inúmeros documentos que retratam a escravatura nas ilhas, documentos datados desde 1836 a 1890, que fala sobretudo, conta-nos então a história da escravatura e do tráfico nas ilhas. Contém informações diversas, entre as quais as várias atrocidades cometidas contra os escravos, tendo estes bastas vezes se revoltado. Trouxemos alguns exemplos dessas revoltas e rebeliões dos escravos, por exemplo, de documentos que falam sobre isso. Temos, por exemplo, documentos que retratam uma tentativa de sublevação dos escravos em Monteagar, na cidade da Praia, em 1935. Combinaram um levantamento com vista a assassinar os brancos e saquear as suas casas e assenhorarem-se da vila. Entretanto, foram descobertos e foram punidos. Em 1845, 5 escravos foragidos foram capturados e castigados publicamente na presença dos seus senhores, com 400 açoites cada. Era frequente a fuga de escravos para os montes após cometerem algum delito. Também em 1864 proibia-se a divagação de escravos durante a noite. Isto é um outro documento que temos no nosso Fundo de Secretaria-Geral do Governo. Um edital publicado impunha o castigo de 600 açoites aos escravos encontrados na rua depois das 8 horas da noite, sem bilhete do seu senhor. Embora as ideias abolicionistas se tenham desencadeado no início do século XIX, a abolição da escravatura em Cabo Verde foi um processo moroso. Assim, várias foram as leis promulgadas proibindo a escravatura
e respectiva prática até a sua completa extinção nas ilhas, sendo aqui destacar também do fundo do arquivo um decreto no qual criou-se na cidade da Praia a Junta Protetora dos Escravos e Libertos, um outro decreto estipulando que o estado de escravidão ficaria inteiramente abolido no dia em que se completasse 20 anos a partir de então, de 29 de abril de 1858, e um decreto de 1866 abolindo a escravatura e o estado da escravatura em todos os territórios da monarquia portuguesa, incluindo Cabo Verde, ficando, porém, os escravos ao serviço dos seus senhores até 1878. Estas determinações emanadas através destas legislações e outras abolicionistas que contribuíram para a extinção definitiva do tráfico negreiro em Cabo Verde após cerca de 4 séculos de escravidão. Relativamente às fomes, a identidade cabo-verdiana também foi historicamente marcada pela resiliência e resistência face às vicissitudes que assolaram o arquipélago, nomeadamente as secas cíclicas e severas, cujas consequências foram vários anos de fome e a imigração massiva de inúmeros cabo-verdianos como fuga à fome. Como afirmara Carreira, nessas ilhas tudo se combina para impor ao homem uma vida dura e difícil e de miséria. Efetivamente, no período colonial, foram várias as fomes que, provocadas por crises alimentícias graves e cíclicas, atormentaram o povo das ilhas. Foram anos de agonias, de desalentos, de êxito, de morte, lares abandonados, vendidos para mitigar as fomes, a sede dos homens, das plantas, dos animais. Eis, em síntese, a história de Cabo Verde, repetida em muitos e muitos anos, conforme um documento de 1950 que tivemos acesso no nosso acervo. Isso deixaram marcas, tudo isto deixou marcas identitárias nas ilhas, isto é, a resiliência e a resistência que caracteriza o povo das ilhas de então e ainda hoje, face às vicissitudes que assolam o arquipélago, hoje com menos intensidade, não é? Diferente de antigamente, mas ainda hoje, por exemplo, enfrentamos o problema de seca, que praticamente, nos últimos 3 anos, praticamente nem sequer choveu, e então essa resiliência e resistência ainda hoje caracteriza, em termos identitários, o povo de Cabo Verde. Temos várias imagens que, inclusive, chocam pela sua força, não é? Desse período negro das fomes que Cabo Verde enfrentou, como vos disse, ciclicamente durante vários anos. Temos aqui um habitante da Ilha do Fogo debilitado pela fome em direção a um posto de socorro, que foram vários os postos de socorro criados na época para tentar socorrer e evitar, não é, a morte de milhares de cabo-verdianos, mas que eram medidas paliativas que, como vamos ver, não surtiram grande efeito. Porém, nem sempre as fomes atingiram de forma generalizada todo o arquipélago. Havia períodos de relativa calmia em matéria de fomes. As crises podiam ser mais intensas numas ilhas do que noutras. As de Sotavento, por serem vocacionadas para a prática da agricultura, foram sempre as mais afetadas, porque não chovia, não havia como cultivar e não morrer de fome. Dentre os vários períodos de fomes, viemos partilhar convosco as fomes de 1580 a 1583, foram as primeiras que aconteceram e que vitimaram várias pessoas e fomentaram a imigração para os rios da Guiné. As fomes de 1946 a 1949, as últimas com enorme mortandade nas ilhas e que ficaram marcadas devido ao desastre de assistência que aconteceu na praia a 20 de fevereiro de 1949 e que deixaram marcas profundas. Ainda hoje temos ainda algumas pessoas dessa época que vivenciaram e contam desse período, desse desastre que aconteceu em 1949. Essas fomes de 46 e 49 também, ainda hoje deixaram marcas devido à elevada taxa de imigração de cabo-verdianos, sobretudo para São Tomé. Inclusive há músicas sobre essas fomes de 1947. A situação de seca que se vivia desde 46, então, em relação ao desastre de assistência, foi agravar, então, em 20 de fevereiro, com a ocorrência desse desastre de assistência. Ou seja, fortes rajadas de vento, devido a fortes rajadas de vento,
o muro sul do Quintalão, onde diariamente era alimentada a população faminta, ruiu, fazendo centenas de vítimas. Segundo um documento que encontramos no acervo do arquivo, trouxemos essa parte que dá uma ideia dessa intensidade, do que aconteceu nesse dia. O espetáculo é horrível. Gemidos, sangue, corpos trucidados, mães que procuram os filhos. A ordem é restabelecida e vem o balanço trágico. 232 mortos, 47 feridos. Claro, nas estatísticas oficiais, porque é óbvio que o número de mortos certamente foi muito mais elevado. Temos também aqui imagens desse desastre, aqui que aconteceu a 20 de fevereiro, que vamos partilhar. Adultos, crianças. Aqui as vítimas do desastre a serem lavadas para o sepultamento. As vítimas do desastre assistência embrulhadas em lençol branco para o sepultamento. E foram enterrados em vala comum, no atual cemitério da Várzea, na cidade da Praia. Importa salientar que os serviços oficiais de assistência pública exerciam a ação, sobretudo por meio de importação de mantimentos, distribuição de subsídios e de géneros alimentícios crus e cozidos nos albergues e nas cozinhas públicas, através da abertura de obras públicas, entre várias outras medidas paliativas que, além de nem sempre chegarem a tempo, eram insuficientes. Por exemplo, só para ter uma ideia, nas fomes de 1864 a 1866, 12 a 15 mil indivíduos imploravam por socorros públicos na cidade da Praia, cheios de miséria e privações, sem casas, sem roupa, e a mortandade era assustadora. Temos aqui imagens de milhares de famintos que iam à praia. A praia funcionava como um porto de abrigo, por ser a sede da capital, dos serviços, atraía as pessoas das ilhas e do interior de Santiago que iam à praia à procura de algo para não morrerem de fome. Temos aqui famintos adolescentes, crianças, nas fomes de 1947 e 1948. Famintos à procura de assistência na Ilha do Fogo, um pai com os seus filhos. Relativamente às principais causas das fomes, como é óbvio, foram as graves crises alimentícias. Agora, o que é que provocavam essas graves crises alimentícias? Temos as secas, as pragas e os ventos, a mortandade de animais, carência de recursos financeiros, dificuldade na comunicação entre as ilhas e com o exterior. As secas não chovia e ainda hoje, como disse há bocado, continuamos a lutar contra a seca e a erosão nas ilhas. Pragas e ventos, às vezes chovia, cultivava-se e pragas de gafanhotos, lagarta. Ainda hoje continuamos a lutar com isso. Esse ano, por exemplo, já choveu, mas em algumas ilhas já temos pragas de gafanhoto a querer incomodar e que em algumas localidades, inclusive, já pôs em causa o ano agrícola. Devastavam as plantações, gerando graves fomes nas ilhas. Mortandades de animais, que às vezes era o único sustento, porque, ok, não tenho produtos agrícolas, tenho um animal que eu posso vender, comprar os produtos, mas a mortandade, tudo contribuía, como disse há bocado, para dificultar a vida dos ilhéus. Carência de recursos financeiros, porque às vezes nem sempre as fomes eram devido à falta de género, mas sim a condições meios para as pessoas adquirirem os produtos e não morrerem de fome. Mesmo a preço acessível, não tinham dinheiro. Temos inúmeras, no nosso acervo, nos vários álbuns de fotografias, postais, desenhos que temos, imagens de pobrezas dessa época, de pessoas que ilustram as dificuldades que as pessoas viviam então nessa época. A dificuldade de comunicação entre as ilhas e com o exterior. Às vezes numa ilha, havendo produção, podia-se fazer o transporte e levar os produtos para outras ilhas, mas não havendo transporte, não havendo ligação, as pessoas acabavam por morrer de fome. Relativamente aos efeitos, temos vários efeitos das fomes na vida do povo das ilhas. Para além do declínio da atividade económica, roubos, desemprego e atrasos salariais, a inflação e especulação de preço, podemos ainda realçar doenças e mortes,
as migrações e a imigração como principais consequências das fomes nas ilhas. Doenças, a miséria, associada ainda à falta de higiene e infecção, as pessoas acabavam por adoecer e morrer de fome. Temos aqui imagens de famintos na Ilha do Fogo, na fome de 1942, crianças da Ilha de Santiago e Fogo, nas fomes de 47, 48 e nas fomes de 42. Relativamente à imigração, como fuga à seca, aqui trouxemos imagens e documentos, sobretudo da imigração para Santo Tomé, que as pessoas fugindo para não morrer de fome acabavam por emigrar, e emigrar era o maior anseio do povo das ilhas para fugir à fome e à miséria num arquipélago ciclicamente assolado por graves crises agrícolas. A imigração para Santo Tomé era uma imigração forçada, porque os contratados recebiam dinheiro, passagem para saírem, facultava-se para aliviar as ilhas. Foram, por exemplo, os primeiros foram por 5 anos, com exíguo salário de 2 reis mensais, alimento e tratamento médico, e outros 3 anos com salário mensal de 3 reis. Facultava-se então a saída para aliviar as ilhas. Então distribuía-se passagens gratuitas para quem quisesse emigrar, sobretudo para Santo Tomé. Calcula-se que a Ilha de Santiago, só a Ilha de Santiago deve ter perdido durante o ano 1903 para cima de 18 mil habitantes devido às mortes e à imigração, e que de 46 a 47 tinham saído cerca de 20 mil almas do arquipélago. As condições em que eram feitas o transporte das pessoas não eram as melhores, mas porque havia fome, havia medo da morte, os contratados aceitaram tudo quanto os angariadores quisessem. Por isso defendia-se então a imigração para os Estados Unidos, porque para além de combater as crises, as pessoas, quando vinham os imigrantes, ajudavam os seus familiares, inclusive os amigos. Mas a imigração para Santo Tomé era tida como prejudicial, não só devido à saída da mão de obra, porque eram as pessoas mais ativas, aptas para o trabalho que saíam. Muitos regressavam pior do que saíram devido às doenças e aos maus tratos e abusos praticados na roça. Então, não era uma imigração defendida. As pessoas eram contra essa imigração, mas tinham que sair para não morrer à fome. Mas em Cabo Verde não se imigrou só devido às fomes. Também imigrou-se para os estudos e por motivos profissionais. A imigração para o exterior começou no século XVII com os navios baleeiros que iam ao arquipélago para a apanha de cetáceos. De resto, como afirma Careira, os grandes fatores que impeliram os cabo-verdianos para a imigração, por vezes incontrolada, são as secas, as fomes, a defeituosa repartição das terras, a carga demográfica, o implícito desequilíbrio entre produção e população. Falar da imigração em Cabo Verde, sem falar desse senhor Simão Alves, não ficava bem, não é? Simão Manuel Alves Julião era natural da Ilha de Santo Antão, onde nasceu em 24, imigrou para o Brasil aos 18 anos, num barco no vapor Pernambuco, que viria encalhar no Mar Tenebroso entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Este cabo-verdiano não só conseguiu salvar-se, como se aventurou em voltar ao mar revolto e resgatar por sucessivas vezes grande parte dos 100 passageiros e tripulantes. Ficou conhecido, além do apelido que recebeu de O Salvador, ele foi também condecorado na altura. Temos aqui a imagem, então, desse imigrante cabo-verdiano dessa época. A bravura, por que é que trouxemos essa imagem de Salvador? A bravura de Simão Salvador caracteriza os cabo-verdianos, um povo forjado na escravatura, nas estiagens, fomes e mortandades, a imigração, que levou para longínquas paragens grandes contingentes de cabo-verdianos, porém, o cabo-verdiano é forte, resiliente às intempéries, que ainda hoje muitas vezes são obrigados a enfrentar.
A independência de Cabo Verde, momento em que os cabo-verdianos foram finalmente os senhores do seu próprio destino, constitui também um dos grandes marcos na construção da identidade do arquipélago enquanto Estado-nação livre, independente e soberano. De facto, o inconformismo contra as fomes de opressão e exploração coloniais, bem como contra o abandono que o regime colonial votou ao arquipélago desde o povoamento, provocou ao longo dos anos uma série de disputas e tumultos populares, muitos dos quais desencadearam-se em resistências e sublevações, algumas pacíficas e outras violentas, contra a opressão e exploração coloniais, que culminaram com a luta pela independência nacional. A luta pela independência de Cabo Verde foi organizada pelo PIGC, criada em Bissau por Amílcar Cabral e outros companheiros. Aqui são vários os combatentes da liberdade da pátria, mas viemos partilhar convosco esse simples africano que quis saldar a sua vítima para com o seu povo, Amílcar Cabral, que foi, além de engenheiro, foi agrónomo, além de engenheiro agrónomo, foi desportista, político, diplomata, pedagogo, poeta, escritor, entre várias outras facetas. Ele nasceu em Bafatá, 12 de setembro, nasceu na Guiné, ele é filho da Guiné e Cabo Verde, nasceu na Guiné, filho de pais cabo-verdiano, por isso fez essa luta para esses dois países. Temos várias no nosso acervo, do fotográfico e iconográfico, as fotografias, e inúmeras fotografias relativas à independência sobre Amílcar Cabral e outros combatentes. Ele nasceu na Guiné, foi para Cabo Verde em 1932 com o pai, fez os estudos primários em Santiago, os estudos liceais em São Vicente, onde em 1907 criou-se o único liceu que até praticamente a independência foi o único sítio onde se podia, local onde se podia fazer o ensino secundário nas ilhas. Depois ele foi para Portugal, em Lisboa, onde fez a sua formação superior. Em Lisboa formou-se em agronomia e durante a sua formação conviveu com vários outros líderes que mais tarde vieram também lutar pela independência dos seus respectivos países. Foi trabalhar como agrónomo na Guiné-Bissau, o que lhe permitiu conhecer o país e mobilizar massas para a luta que iniciou em 1963, então, efetivamente, a luta armada na Guiné. Nas Ilhas de Cabo Verde, devido à insularidade e à descontinuidade do território, a luta foi política e clandestina até a independência e contou com o apoio da diáspora. Homem de grande capacidade intelectual, Amílcar Cabral conseguiu conjugar os sucessos que se iam alcançando no terreno da luta militar na Guiné e na luta política clandestina em Cabo Verde com uma intensa ação diplomática, o que enfraquecia o sistema colonial português. Temos aqui Amílcar Cabral a participar em várias sessões da ONU, da OA e Unesco, como político e diplomata, buscando apoios à causa da luta, com vários líderes mundiais, dos quais recebeu apoio para a causa da luta. Temos aqui o Fidel Castro, que vimos há bocado também em imagens. Mas, entretanto, quando já estava a conseguir importantes vitórias, tanto a nível militar como político e diplomático, Cabral foi assassinado a 20 de janeiro de 73, em Conakry. Entretanto, graças à ação diplomática e a firmeza política e diplomática do PGC, Portugal teve que reconhecer a independência de Guiné-Bissau em 73. PGC e o governo português assinaram em Lisboa o acordo sobre o processo de independência de Cabo Verde, cuja data foi marcada para 5 de julho de 75, e foi criar um governo de transição composto por ministros portugueses e membros do PIGC. Aqui temos negociações e imagens, e temos no arquivo inúmeras imagens também no nosso museu sobre essa parte da luta e desses contactos e negociações feitas em prol da independência efetiva de Cabo Verde. Temos aqui imagens da tomada de posse do governo provisório também. Após 5 séculos de dominação colonial, Cabo Verde ascendeu à independência 5 de julho de 75 e nascia então o Estado de Cabo Verde. Por ter sido um momento ímpar de afirmação da identidade que estamos aqui a tratar nesse encontro, esse 5 de julho, viemos partilhar convosco algumas imagens desse ato solene de proclamação da República de Cabo Verde, então, na Várzea. Temos o momento de içar da bandeira, não é? Arear da bandeira portuguesa e o hastear da bandeira
cabo-verdiana nesse evento. Honras militares às autoridades presentes nas cerimônias do 5 de julho de 75, militares portugueses e cabo-verdianos. A alegria do povo aqui com a tabanca, que é uma manifestação forte nas ilhas, jovens, associações juvenil, na altura denominava-se Juventude Amílcar Cabral, sindicatos, a festejarem esse grande dia, então, em que Cabo Verde reafirma a sua identidade e constrói a sua identidade como Estado, nação livre e independente. Temos a assinatura da Declaração da Independência por autoridades portuguesas e cabo-verdianas, discursos vários, parada militar, e o último ato oficial foi então a assinatura de um acordo geral de cooperação entre Cabo Verde e Portugal, que foi assinado então também na cidade da Praia. As festividades do 5 de julho também foram alargadas a São Vicente no dia 7 de julho. Cabo Verde é uma nação soberana hoje, de pleno direito na arena internacional e um Estado de direito democrático, cuja Constituição da República valoriza a dignidade da pessoa humana e o respeito pelos seus direitos e liberdades fundamentais. Após o período colonial, como é que Cabo Verde vai então reafirmar a sua identidade enquanto Estado-nação? Quando a independência, Cabo Verde era extremamente pobre, afetado pelas consequências de 7 anos de seca consecutiva, sem um mínimo de infraestruturas básicas para o desenvolvimento econômico e social. O arquipélago foi então afirmando a sua identidade enquanto Estado-nação livre e independente e alcançou ao longo destes últimos 46 anos um desenvolvimento notório, pese embora ainda persistirem alguns constrangimentos, como a seca, por exemplo, que periodicamente ainda hoje vivemos. São várias as medidas tomadas para a construção do Estado de Cabo Verde e reforço da sua identidade nacional, que as fotografias históricas das ilhas permitem conhecer e divulgar. Todavia, para não alongar mais, vamos partilhar os seguintes momentos marcantes de Cabo Verde Cabo Verde pós-colonial e que abarcam aspectos políticos, socioeconómicos, financeiros e culturais. Alcançar a independência nacional, os órgãos de soberania foram compostos por elementos do PIGC, o governador do regime colonial foi substituído pelo Presidente da República, vamos reafirmando a nossa identidade própria, o Conselho Legislativo foi substituído pela Assembleia Nacional Popular e o Conselho do Governo pelo Governo, cujo primeiro-ministro escolheria os demais elementos da sua equipa. Os tribunais, Poder Judicial, continuaram com a mesma designação. Temos aqui imagens dos primeiros governantes do Cabo Verde pós-colonial. Aristides Pereira, Pedro Pires e Abílio Duarte. Presidente da República, então Pedro Pires foi primeiro-ministro nesses primórdios da pós-independência e Abílio Duarte, presidente da Assembleia. Foram ainda tomadas as primeiras medidas para fazer face à situação catastrófica herdada. Vários países responderam ao apelo lançado quando a proclamação da independência para que reconhecessem a República de Cabo Verde de jure como Estado soberano e iniciaram as primeiras relações diplomáticas. Chegaram também os primeiros auxílios internacionais e em 76 foram instituídos os símbolos nacionais, as armas e o hino, indicando a existência de uma nação soberana. A independência permitiu que Cabo Verde passasse a membro pleno de direito da comunidade internacional. Por exemplo, Cabo Verde foi admitido na ONU, FAO, SILS, entre outros organismos internacionais. As autoridades participaram em encontros e cimeiras internacionais e são recebidas em visitas oficiais por chefes de Estado e países diversos. Temos aqui imagens do então Presidente nos contactos internacionais. A primeira Constituição de Cabo Verde foi apresentada 5 anos depois da independência, em 80, e estabeleceu um regime de partido único no país, ou seja, a PCV substituiu o PAIGC depois do golpe de Estado na Guiné. Antes eram Guiné e Cabo Verde, a partir desse golpe de Estado, Cabo Verde o PAIGC passa a ser para Cabo Verde e denominado Partido Africano para a Independência de Cabo Verde,
e foi durante muito tempo o único partido político no país. Entretanto, começa em 85 a 90, emerge na sociedade política cabo-verdiana um movimento de democratização visando a supressão do monopólio político do PICV, e é criado na diáspora cabo-verdiana o CIR, um dos primeiros partidos da oposição. E ainda hoje encontra-se nas ilhas a fazer o seu papel. Hoje é um dos partidos da oposição no nosso Parlamento. A abertura política foi decretada em 90 e oficializada na Constituição de 92, dando origem, então, ao multipartidarismo. Foram realizadas as primeiras eleições democráticas a 13 de janeiro de 91, presidenciais em fevereiro e autárquicas em dezembro. Foi modificado os símbolos nacionais, a bandeira, o hino e o brasão de armas, que ganham uma nova identidade visual. Temos aqui a bandeira do nosso acervo filatélico, novos símbolos, hino, bandeira e brasão de armas. Essas primeiras eleições colocaram no poder, então, o Movimento para a Democracia, o MPD, e novos governantes, António Mascarenhas Monteiro, presidente, e Carlos Veiga, primeiro-ministro. Em 2000, o MPD cede lugar ao PCV, que elegeu o presidente da República, Pedro Pires, e José Maria Neves como primeiro-ministro, e governam até 2016. Atualmente, Jorge Carlos Fonseca e Ulisses Correia e Silva são, respectivamente, presidentes da República e primeiro-ministro de Cabo Verde. Temos aqui Mascarenhas Monteiro e Pedro Pires, Carlos Veiga e José Maria Neves. Temos os atuais governantes, presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde. Temos várias medidas tomadas a nível econômico, a criação do Banco de Cabo Verde, a emissão das primeiras notas e moedas. Mas vamos, como vou ter que terminar, realçar rapidamente aspectos culturais e mostrar que a cultura cabo-verdiana é também símbolo da identidade do país. A cultura cabo-verdiana é típica e identitária das ilhas. Temos várias manifestações culturais, desde o artesanato, música, festas, danças tradicionais, trajes típicos e gastronomia. A música reflete a vivência e o sentido das gentes das ilhas. Temos o batuque, o funaná, a coladeira, géneros tradicionais, mas também temos outras influências. Aqui temos a imagem da nossa conhecida Cesária Eva, que levou o nome de Cabo Verde através da música para várias ilhas. Vários instrumentos musicais usados na nossa música. Temos, a nível de dança, o batuque e outros géneros de dança. A tabanca, que é uma das fortes influências da cultura africana, como disse mais acima. A gastronomia de Cabo Verde é também símbolo da identidade do país e encontra-se fortemente enraizada nas ilhas e nas diásporas, sendo a cachupa um prato típico e conhecido mundialmente, e onde há um imigrante cabo-verdiano, come-se a cachupa. Para finalizar, rapidamente, vou só aqui passar umas imagens. A nível de artesanato, temos a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, que identifica Cabo Verde como um país único e singular também, a nível da sua cultura. Para finalizar, vou passar umas imagens de Cabo Verde hoje, para contrastar um bocadinho com tudo o que vimos aqui, das fomes e desses períodos negros que vimos até agora. De país inviável a quando a independência, e durante séculos dominado por um regime colonial escravagista, marcado pela insularidade e pela seca cíclica e severa que dizimaram de fome milhares de cabo-verdianos e provocou a saída massiva destes para a terra longe. Hoje, Cabo Verde é uma república soberana, com uma identidade cultural própria, construída com resiliência e resistência do seu povo ao longo destes 46 anos de liberdade. Estas imagens que eu vou passar agora é um convite a virem a Cabo Verde, conhecer-nos e conhecer um pouco da realidade de Cabo Verde. Agora está programado para passar sozinha. Não sei. Vamos só finalizar com essas imagens, então, de Cabo Verde hoje.
Não sei se podemos dar um apoio aqui. Tinha aqui uma música, mas não entra. Muito obrigada pela vossa atenção.